Olá, muito prazer. Não, fala assim. Olá. Não, sério, vai. Meu nome é Vitor. Eu vou fazer aqui um vídeo porque o YouTube fala que tem que ter um certo número de visualizações antes de poder começar a monetizar os vídeos de verdade. Então eu não posso só ficar fazendo shorts pra sempre, porque essas visualizações tem que ser em vídeos normais e longos. Então eu vim aqui fazer esse vídeo. Meu canal ainda não tem nome, é o canal do João. Depois eu vou botar um nome melhor. E o vídeo eu vou fazer, vai ser sobre The Last of Us, porque eu joguei os jogos e agora tô assistindo a série, eu tô gostando bastante. E eu também fiz faculdade de produção de visual, então eu quero falar um pouco sobre essa produção de visual. Essa aqui é a Tiffany. Vem cá, Tiffany. Eu vou aparecer. Vou te apresentar. Essa é a Tiffany, ela vai estar agindo como a minha produtora aqui no meu canal. Bom, esse vídeo é sobre a série da HBO. O que eu queria falar de verdade é como a HBO tá conseguindo fazer uma boa adaptação de The Last of Us. A gente já teve outras adaptações de videogames que foram legais, mas sempre tiveram os poréns. Por exemplo, teve o The Witcher, que até que é legal a série, só que é uma adaptação do jogo, o jogo é o que tem de mais famoso, mas tem os livros, então não é exatamente uma adaptação de videogame, é uma adaptação de livros. Tem o Arcane, mas é uma animação, aí a animação já teve outras animações legais de jogo. E enfim, tem várias animações, tem várias, tipo Castlevania também é uma animação que é muito boa, adaptando um jogo, mas de série, de filme mesmo, uma adaptação fiel, eu acho que é a primeira vez que a gente tá vendo. Então esse vai ser o conteúdo do nosso vídeo. Eu vou aqui tentar falar por que eu acho que essa é a melhor adaptação de jogos que eu já vi e uma das melhores adaptações em gerais, falando de adaptação de livro, adaptação de filme estrangeiro, que os Estados Unidos pega e refaz a versão deles, porque americano não sabe ler legenda. E eu vou falar um pouco sobre isso. A primeira coisa que eu queria falar é que não é uma surpresa a HBO fazer uma boa adaptação. Se você pegar o histórico dela, a HBO tem muitas outras ótimas adaptações. Tem o próprio Game of Thrones, tem o Westworld, que é uma adaptação do filme, né? E o que essas adaptações têm em comum, além de serem da HBO e serem muito boas, é que elas pegam o universo que tinha sido concebido e no caso de Westworld ela expande bastante o universo e no caso de Game of Thrones ela pega o universo dos livros e traz ele pra tela de uma maneira bem ali, pelo menos a parte que era realmente boa, bem fiel. E eu acho que o The Last of Us traz o melhor desses dois mundos. Se a gente for ver, por exemplo, o episódio 3, ele expande bem o universo. E o episódio 1, principalmente aquela primeira parte, é um excelente, tá trazendo o universo do jogo pra série. Também é importante citar que eu acho que outro motivo que a HBO tá conseguindo fazer uma boa adaptação agora de The Last of Us é que ela cometeu grandes erros com as outras adaptações. Eu acho que os principais erros foram... não é um erro da HBO, mas ela dá muita liberdade pros criadores das séries delas. Isso geralmente é bom, só que quando o criador da série quer pular do barco no meio do caminho, como foi o caso de Game of Thrones e como foi o caso de Westworld, isso não é tão bom. Então eu acho que o maior acerto da HBO é primeiro pegar pessoas que estão comprometidas com a série e segundo, não fazer 12 temporadas de The Last of Us. Vão ser 2 ou 3 temporadas ali. E é isso. Então é isso. Eu acho que a HBO conseguiu aprender bastante com as adaptações recentes delas. E a gente tá vendo que tá aplicando todo o conhecimento que ela conseguiu nessa série de The Last of Us. Como eu falei, eu acho que The Last of Us não é só uma adaptação boa dentro dos videogames. Eu acho que ela é uma adaptação boa em geral. E pra explicar por que eu acho que ela é uma adaptação e uma série tão boa, primeiro eu quero falar um pouquinho sobre adaptações que eu não gosto e por que eu não gosto delas. A primeira que eu quero citar no mundo dos videogames mesmo é Super Mario. Por que Super Mario não funciona como uma adaptação? Uma adaptação até pode funcionar se distanciando do material original. A gente vê isso acontecendo. Posso citar aqui como exemplo vários filmes do Scorsese que são adaptações de outros filmes. Ele se distancia bastante do material original, só que funciona. Por quê? Porque
tem qualidade, apesar de não ser exatamente reproduzindo o material original. Super Mario, além de ser completamente independente do Mario videogame, é ruim, é péssimo, não funciona de jeito nenhum. E por isso que é uma bosta. Então, outra adaptação ruim que eu queria citar aqui é Percy Jackson. Os dois filmes, mas principalmente o segundo filme é péssimo, porque segue outro critério de como fazer uma adaptação ruim. Porque até que se distancia da obra, obviamente, envelhecendo os personagens e tal, mas quando você se distancia da obra, mas você quer manter aquele público, você quer pegar algumas coisas do negócio e usar e descartar outras. No caso de Percy Jackson, no segundo filme, eles adaptaram a batalha final contra o vilão final do último livro, que são 5 livros. Então isso obviamente é uma cagada gigantesca. Tanto que depois daquele segundo filme, a série de filmes não sobreviveu mais, acabou. Apesar do Logan Lerman fazer sucesso aí com os adolescentes. E outra adaptação que eu acho que é o cenário mais emblemático de uma adaptação ruim, é o cenário em que a adaptação não agrega nada pra obra, né? Que é o caso aqui que eu queria citar, o filme Psicose de 1998, que é uma refilmagem do clássico dos anos 50 ou 60, com o Vince Vaughn, que é aquele comediante. E assim, o filme é cena por cena exatamente igual o Psicose dos anos 50. E quando você faz uma adaptação, por mais que a gente queira ver aquelas coisas que a gente gosta sendo trazidas a uma nova mídia, um novo tempo, a gente também quer ver uma coisa nova. A arte é sempre sobre criar uma coisa nova. Se você tá fazendo um negócio que você tá simplesmente refilmando o filme em cores, não vai dar certo. Então eu peguei aí 3 exemplos de adaptações ruins que eu acho que são diferentes e porque elas são ruins. E agora falar de adaptações boas e porque eu acho que elas são boas. Como agora eu já terminei de falar das adaptações ruins, já mostrei tudo o que faz uma adaptação ser péssima, eu quero falar um pouquinho sobre o que faz uma adaptação ser boa. Então para isso eu vou trazer aqui alguns exemplos de boas adaptações. O primeiro exemplo que eu quero trazer é dos livros de Harry Potter que foram adaptados para vários filmes. Eu acho que no geral adaptar qualquer coisa para filme é mais difícil do que é para série ou para animação. Para filme eu acho que é mais difícil, porque você tem um tempo muito limitado para contar uma história que geralmente é muito maior do que aquilo que você está mostrando na tela. Mas no caso de Harry Potter, o primeiro livro dele, apesar de ter todo aquele lance da magia e tudo, de ter sido um grande fenômeno de público, um grande fenômeno financeiro, se você for ler o livro criticamente, ele não é tão bom. Ele tem algumas falhas ali de desenvolvimento, demora para entrar no mundo da magia, que é a parte legal, e toda o prólogo dele é horrível, mostrando um monte de gente estranha andando. Você, tipo assim, eu já vi várias pessoas falando isso e eu concordo, que você vê a J.K. Rowling aprendendo a escrever durante os livros de Harry Potter. O primeiro livro dá pra ver que, tipo assim, parece aquele livro que um amigo seu manda pra você e fala, tô escrevendo aqui. Principalmente o primeiro capítulo passa a vibe. E todos os capítulos tem meio que essa formulinha, meio, aconteceu isso, agora vai ter a partida de, como que é o nome do negócio? Quadribol. De quadribol. Agora o Harry vai brigar com o Draco, agora tem um conflito final aqui no final. E é tudo bem independentezinho assim. Se fosse fazer um filme exatamente transmitindo a história de Harry Potter, principalmente do primeiro filme, do primeiro livro, eu acho que teria sido muito ruim. Isso que a adaptação pega de melhor. Ela pega aquele universo que é muito rico, é muito, tipo assim, dá aquela sensação de você querer estar ali. E ela faz realmente uma adaptação. Ela corta bastante parte do início, que como eu falei era chato. Mostra logo o Dumbledore lá levando o Harry logo no começo. Se bem no livro também é no começo, mas no filme é mais legal, porque ele tem um isqueirinho. E enfim, é muito boa essa adaptação, muito boa. Porque muda algumas coisas, expande o universo, usa o conhecimento de coisas que iam acontecer depois que outros livros que já tinham sido lançados para dar mais profundidade para esse primeiro filme e transforma um livro que é ok, é um livrinho pequeno e com uma historinha simples, num filmaço gigantesco e épico em vários momentos.
Por isso que eu acho que é tão legal. Segunda boa adaptação que eu quero falar aqui é uma adaptação que é realmente muito boa, mas que diferente de Harry Potter, é uma adaptação de um livro que já era muito bom, que é O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é meio complicado porque assim, a adaptação do livro traz muita coisa exatamente igual que aconteceu nos livros, mas também corta várias coisas, inclui várias coisas que não tem nos livros, principalmente se você pegar todo o universo de Senhor dos Anéis e Hobbits e tudo, tem a obsessão do Peter Jackson por elfos, mas no geral é tudo muito amarradinho, foi tudo feito com muito planejamento, eles já sabiam como eles queriam fazer os 3 filmes, e se você for pegar o tanto de cena cortada que tem, dá pra ver que realmente eles queriam adaptar tudo que tinha, e eu também achei muito boa adaptação. E a terceira boa adaptação que eu quero falar é aqui o motivo, a grande razão do nosso vídeo, que é The Last of Us. Agora eu quero falar realmente de The Last of Us e por que eu acho que a adaptação está sendo tão bem feita. Primeiro de tudo, como eu falei que a HBO tinha cometido alguns erros no quesito de quem eles estavam convidando para fazer as séries, que eram pessoas que abandonaram a série no meio do caminho. Foi o caso do Jonathan Nolan no Westworld, foi o caso dos D&D, que eles queriam sair para fazer Star Wars e aí apressaram o final de Game of Thrones e ficou aquela porcaria. Então eu acho que o primeiro grande acerto dessa série é escolher as pessoas que estão fazendo ela, escolher a duração da série. E também o Craig Mazin, que é o showrunner da série, ele também foi o showrunner de outra série que é meio que uma série pós-apocalíptica, assim, que foi Chernobyl, que também é uma adaptação de eventos reais. E ganhou vários Globo de Ouro, vários Emmy, foi uma série inacreditável. E em vários momentos, principalmente nos momentos em que são cenas de antes da pandemia acontecer, de eles percebendo que era pandemia, de falando sobre isso, você sente muito do aspecto filmográfico do Craig Mazin, o jeito que ele usa as câmeras, principalmente naquele silêncio que tem quando o cara fala que se o fungo evoluir, a humanidade vai perder, fica todo mundo em silêncio. É a mesma vibe daquele julgamento que tem no final de Chernobyl. Também na segunda parte que tem aquela cena bem intimista com uma pessoa que é uma estudiosa da área, que se você for parar pra analisar, lembra muito o caso do protagonista de Chernobyl, que também era um especialista da área e que viu que tinha dado uma merda gigante. E enfim, você sente bastante a mão dele nessa obra, e é bom ter isso, é bom você mudar, você evoluir as coisas, principalmente quando é assim, quando é alguém que realmente está adicionando alguma coisa para aquele universo. Os outros pontos que eu quero ressaltar em The Last of Us é que toda adaptação tem que fazer essas coisas, ela tem que adaptar, tem que trazer as coisas que a gente viu na mídia original e gostou, e tem que adicionar coisas novas pra gente ver e falar, nossa, que legal. No primeiro episódio a gente vê praticamente uma transcrição do jogo na primeira parte ali do episódio, tudo muito feitinho igual, só que ao mesmo tempo a gente tem a oportunidade de ver como foi a vida do Joe e da Ellie antes da pandemia acontecer. A gente vê o dia deles antes daquilo acontecer. Isso é bom porque, tipo assim, num jogo é muito mais fácil você conseguir se afeiçoar aos personagens, porque você está controlando eles. Então você olha e fala, eu sou esse carinha aqui, eu não posso morrer. É isso. Em série, filme, é diferente. Você precisa mostrar aqueles personagens pro público se afeiçoar a eles. Então a decisão de mostrar mais do Joe e da Sarah foi muito boa por causa disso. E ao mesmo tempo que você tem a adaptação ali certinha, você também traz coisas novas, e a gente vê mais isso no segundo episódio, que tem a adaptação certinha ali dos eventos, da Ellie passando pela ponte de madeira, mas não dá pra você adaptar a jogabilidade do jogo certinha, porque cada pessoa joga de uma maneira. E a forma como eles adaptam ali o encontro deles com os infectados é genial, é muito bom, é muito assustador e muito bem atuada essa cena, principalmente a atriz que faz a Jess, eu esqueci o nome dela, mas é muito legal você ver que ela não tá no holofote, ela tá atuando ali, a Tess, eu sempre confundo, e ela tá ali desesperada. E
o maior ponto que eu quero citar nesse negócio da adaptação é o terceiro episódio, que ele traz personagens que a gente conhece, só que ele muda totalmente a história. A gente ainda ganha o que a gente queria ver o Bill, a gente queria ver aquela ceninha da Ellie no carro, a gente viu no quarto episódio, que foi engraçadinho. A gente não teve a parte da Ellie com o Bill, muita gente reclamou disso, mas pelo que a gente ganhou, que foi uma história completa, começo, meio e fim, uma história tocante, como muitas pessoas descreveram por aí, e uma história fantástica que a gente viu dentro desse universo que a gente gosta. É uma história que não tem no jogo, é uma história nova feita pra série e muito bem feita. E é isso que tem que ser uma adaptação, tem que ser, eu queria ver isso, tá, mas então você pode ir lá ver o jogo. Aqui você tá vendo uma adaptação, então vai ter muita coisa diferente, e isso não é problema, o problema é se for ruim. No caso aqui foi muito bem feito. E no quarto episódio a gente tá continuando a ver aí a adaptação. É isso, por isso que eu gosto tanto de The Last of Us. Por isso que eu acho que o terceiro episódio é tão bom no quesito adaptação. Então é isso aí. Joinha. Acabei. Eu sei disso porque, né, eu fiz faculdade de produção de visual, né? Pai é diferente.